Nós saudamos a todos que acompanham conosco com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa História do Cristianismo da Igreja Cristã Maranata. Você pode assistir este programa no canal 126 da Embratel, também no canal 85 da Sky Nova Parabólica e também no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. No episódio passado, nós falamos sobre o Concílio de Jerusalém. E neste episódio, nós vamos falar sobre a segunda viagem de Paulo. Estão conosco aqui para falar do assunto do episódio deste dia, pastor Luiz Eugênio, secretário-geral do presbitério. Paz, Senhor, a todos. Pastor Serlon, historiador, professor de história. Paz, Senhor. E pastor Fábio, diretor executivo do Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata. A paz do Senhor. Carlos, a todos. No episódio passado, nós falamos do Concílio de Jerusalém, onde a conclusão do concílio, para orientar a igreja, porque essa conclusão já vinha do Espírito Santo, mas foi que não se deve incomodar aqueles que estão chegando para o Evangelho. Eles não estão obrigados a guardar lei nenhuma, não estão no Velho Testamento. Eles estão no Novo Testamento, onde a salvação é pela fé, pela graça do Senhor Jesus. Após o Concílio de Jerusalém, os discípulos que estavam em Jerusalém, Samaria e Galileia continuaram a pregar a palavra, mas começou a se destacar a pregação de Paulo, porque Paulo ele estava levando o evangelho aos confins da terra, ou seja, ele estava atingindo os gentios. Vou pedir ao pastor Serlon para fazer a introdução e o encaminhamento da segunda viagem missionária de Paulo. Amém, pastor Antônio Carlos. Bem, lembrando que a primeira viagem missionária de Paulo foi com Barnabé e ele foi para a ilha de Chipre e depois para a região da Ásia Menor, atual Turquia. E depois que aconteceu o Concílio de Jerusalém e aquela situação foi definida, alguns dias depois, Paulo ele vai chamar a Barnabé e apontar ali a necessidade de voltar às igrejas que haviam sido implantadas e poder dar assistência, verificar como elas estavam. E eu vou ler aqui o versículo 36, capítulo 15 de Atos, Atos 15, 36, que diz assim: E alguns dias depois ali deles receberem aquela definição do Concílio de Jerusalém, disse Paulo a Barnabé: Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. E aí nós vamos ver que nos versículos seguintes vai acontecer uma situação. Na primeira viagem missionária, havia ido com Paulo e Barnabé um jovem chamado João Marcos, que inclusive é o escritor do Evangelho de Marcos. Só que por alguma razão que a Bíblia não identifica, ele saiu daquela primeira viagem missionária e retornou para Jerusalém. E dessa vez Barnabé, ele queria levar novamente João Marcos, inclusive João Marcos era sobrinho de Barnabé, e isso causou uma dissensão entre ele e Paulo. Eles não concordaram nisso, Paulo não achava adequado levar a João Marcos, então eles se separam e Paulo ele vai viajar com Silas, que era um dos irmãos enviados pela igreja de Jerusalém para levar as cartas aos irmãos de Antioquia a respeito da deliberação tomada no Concílio de Jerusalém. Mas aqui eu queria fazer uma observação muito interessante. Naquele momento, Paulo e Barnabé têm essa divisão, essa contenda, mas no finalzinho da vida de Paulo, no final do ministério dele, ele escrevendo a Timóteo, ele fala: traze-me João Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Né? Então houve perdão, houve reconciliação, porque na vida do servo de Deus, daquele que é espiritual, as coisas são acertadas no espírito, na comunhão, e prevalece a bênção, o amor fraternal. Mas Paulo vai viajar com Silas, porém, é interessante porque o escritor do livro de Atos é o evangelista Lucas. E em vários momentos ele vai colocar ali, ele vai conjugar, né, os pronomes se incluindo. Então ele fazia parte também dessa viagem. E passando pela cidade de Listra, onde Paulo havia sido apedrejado na primeira viagem, ali havia uma judia crente e ela tinha um filho chamado Timóteo. Esse rapaz, Timóteo, o pai dele era grego, a mãe era uma judia crente, e ele vai se converter e vai se unir também a Silas e a Paulo nessa viagem, a Paulo, Silas e Lucas. É interessante porque ele se circuncidou.
E no concílio de Jerusalém havia sido definido que não era necessário isso, mas ele o fez para que não houvesse uma resistência, um obstáculo à pregação nas comunidades judias com as quais eles teriam contato. Então, ele se une a esse grupo que vai fazer essa viagem. Aqui tem um ponto que nós entendemos ser fundamental, meus amados, que é como o Espírito Santo define a agenda dele para essa segunda viagem missionária. Em Atos 16, versículo 6, a partir do versículo 6, a Bíblia diz: "E passando pela Frígia e pela província da Galácia, fomos impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia." Versículo 7, "E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troas. E teve Paulo, de noite, uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor lhes chamava para lhes anunciarmos o Evangelho." Então, Paulo tinha planos que certamente eram bons, organizados. Ele queria ir para a Ásia, mas o Espírito Santo não permitiu que ele fosse para a província da Ásia. Queria também ir para a Betínia, mas o Espírito Santo tinha um outro propósito, uma outra direção, que era levá-los a pregar o Evangelho na Macedônia. Meus amados, nós temos aqui o Evangelho entrando na Europa. O Evangelho vai entrar na Europa. O Evangelho que já estava ali na região da Ásia Menor, já estava ali na região da Palestina, né? Já tinha ido para a África, Deus usou para isso o eunuco, que foi evangelizado por Filipe, e agora o Evangelho vai entrar na Europa, por uma direção dada pelo Espírito Santo de Deus. E a primeira conversão na Europa é a conversão de uma mulher, Lídia, a vendedora de púrpura, que já era uma mulher religiosa, de práticas ali piedosas, e que foi evangelizada. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo abriu o coração dela para que ela estivesse atenta ao que Paulo pregava. Era uma mulher próspera economicamente, né, vendedora de púrpura, e ela se converte, e a conversão dela é seguida pelo batismo. E ela constrange os discípulos para que estabelecessem na casa dela ali um lugar para pregação, né? Aqui no versículo 15 do capítulo 16 de Atos. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrar na minha casa e ficar aqui. E ela nos constrangeu a isso. Então, a primeira conversão, uma mulher religiosa, Lídia, rica. E o outro evento maravilhoso que vai ser descrito vai ser uma operação relacionada à vida de uma escrava, porque eles estavam andando pela cidade, né, em Filipos, e aí então uma jovem que tinha ali um espírito de adivinhação, ela era uma escrava, ela era uma serva que dava lucro aos seus senhores, ela começa a ir atrás deles dizendo: olha, esses homens são homens de Deus, estão anunciando a palavra. Aquilo que aparentemente era uma coisa boa, mas aquilo é repreendido por Paulo. Paulo discerniu que aquilo não era algo da parte do Senhor. Iria trazer uma confusão, né? Eles pregando o evangelho, tendo uma testificação da parte do inimigo, então ele repreende aquilo e Deus opera uma libertação na vida dessa escrava. Então Deus alcança uma mulher de boa reputação, rica, uma mulher religiosa, agora alcança uma escrava que estava sob a opressão ali daquela ação maligna. Só que quando Paulo ele foi usado por Deus para repreender aquela situação na vida daquela escrava, como ela tinha um proprietário e ela não daria mais lucro aos seus proprietários, eles foram denunciados às autoridades e, de maneira ilegal, eles são presos. E Paulo é açoitado e estava ali sob a custódia de um carcereiro. E Deus vai, naquele momento tão difícil, açoitados, próximo da meia-noite, Paulo e Silas cantando louvores, Deus faz uma operação, vem ali um tremor naquela região em que eles estavam, as cadeias são abertas, o carcereiro pensa que todo mundo tinha fugido, mas Paulo deixa claro que ele estava ali, que ninguém havia escapado, e aquele carcereiro então se converte diante de uma das perguntas mais fundamentais para o cristianismo. O que eu devo fazer para ser salvo, para alcançar a salvação? E Paulo responde de uma maneira muito singela, mas poderosa, né? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então teria a conversão também desse carcereiro. Então começa ali em Filipos, na Macedônia, essa entrada do Evangelho na Europa. Pastor Serlon, como nós entramos agora, você está no meio ainda da viagem, né? Mas como você entrou em alguns aspectos interessantes, você acabou de falar do carcereiro de Filipos, não é isso? Eu queria saber se os irmãos aqui têm algum comentário
a respeito dessa passagem. Tem a passagem aqui da conversão de Lídia, tem a moça que adivinhava e depois a conversão do carcereiro de Filipos. Algum comentário aqui? Eu queria fazer um comentário, mas pode Não, fazer. pode fazer, Luiz. Não, o primeiro comentário que eu queria fazer é o seguinte, por exemplo, o Paulo, aqui em Atos 16, que ele leu aqui 16, 11, assim, ele teve aquela visão, passa a Macedônia e ajuda-nos, né? O que aconteceu? Foi ele para Macedônia, ele e Silas, né? Foram para Macedônia, chega lá encontrar essa jovem que ele falou, a jovem possessa que foi liberta, mas o que aconteceu? Que dali, eles levaram ali, o texto vai falar aqui em Atos, e deram-lhe muitos açoites, lançaram no cárcere, ordenando que o carcereiro que guardasse com toda a segurança. Então mandou açoitar, açoitava com vários açoites, era aquele açoite, tinha uma ponta dele de ferro, né? O negócio era brincadeira, Coisa não. horrorosa. Agora imagina só, o Antônio Carlos, aqui, o Serlon, você que leu aí o texto, ele teve uma visão, passa a Macedônia e ajuda. Chegou lá, foram presos. Aí eu ia perguntar, se fosse hoje em dia, eu vou perguntar, mas esse dom foi do Senhor? Não é possível, estou sofrendo, me entregaram um dom espiritual, agora estou sofrendo. Paulo teve uma visão com o anjo, um anjo mandava ele para Macedônia, ali o texto diz aqui, foi no início, né, que leu aqui, que quando ele teve aquela visão, aí eu pergunto, eu imagino alguns hoje que tem esse problema com dons espirituais, falando, mas vem cá, esse dom foi do Senhor, estou sofrendo tanto assim, Deus permitiu um negócio desse? Esse dom passou no grupo de intercessão, esse dom? O pastor está sabendo, não sei o quê. Então, olha só, ele teve um dom, Silas não contestou o dom de Paulo. Ele foi com Paulo, foram pregar, foram presos, levaram chicotada, e chicote aqui, mano, era chicote. Esse chicote, eles tinham um negócio, uma mania, dá 39 chicotadas só, parava, depois dava 39 de novo, para. É porque Quarentena era pra... A lei era 40, né? a lei de Moisés dizia que não se poderia dar mais do que 40 chicotadas. Então eles davam 39 por segurança, né? Para não errar, né? Eles davam, quer dizer, Paulo disse que levou, em determinado lugar, 3 quarentenas de açoites. Era muito Que é 39 menos não, uma, né? E tem uma coisa, hein? Uma chicotada dessa, você saía com a pele toda saía com a pele toda rasgada. Porque esse chicote foi uma ponta de ferro na ponta dele. Ali na ponta Tiras do de chicote. couro, tiras de Olha couro. só, mas eu queria falar duas coisas. Primeiro, eles não contestaram a revelação. Foram cumprir, bom. Pelo contrário, Paulo e Silas na prisão ficaram cantando louvores ainda. Não tá nem aí para culto, né? Tem irmão que tá... mas aquele pastor me entregou um dom, eu estou sofrendo, aquele irmão lá do dom espiritual. Dom espiritual é assim não. Agora, bom, esse é o primeiro ponto. Depois... Mas esse ponto aí ainda, pastor Luiz Eugênio, é o seguinte, você vê que o apóstolo Paulo, ele não expulsou o espírito de adivinhação na primeira vez. Não. Ele procurou evitar, que é o que nós fazemos também. O Senhor tem poder, mas o Senhor tem poder quando nós atuamos na direção dele. Então, nós também não somos precipitados em fazer certas ações. Então, assim, você tem um problema assim, vai lidar com o endemoniado, vai lidar com a pessoa que tem uma dificuldade espiritual, você primeiro você ora primeiro, algumas vezes você orienta uma consagração. Então, você pode ver que várias vezes ela fez isso. Paulo, quando chegou lá em último caso, que não tinha jeito, porque ele sabia que haveria uma reação. Não é verdade? Então, ele fez aquilo dentro da orientação do Senhor. E outra coisa, pastor Júnior, você vai continuar aí? Outra coisa é o seguinte, quando eles foram presos depois das chicotadas, eles não estavam reclamando, estavam glorificando a Deus. É isso mesmo. Agora, Antônio Carlos, eu quero lembrar que essa mulher, que era uma jovem, que diz que é uma jovem possessa do espírito adivinhador. Ela está falando a verdade, viu? Falou, olha só, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. Não está falando o que ele estava fazendo. Mas Paulo viu que aquilo ali, o objetivo dele era tirar o foco dele do evangelho. Elogios, são perigosos elogios, né? E haveria também o perigo de ali confundir as pessoas daquela região. A verdade que estava sendo pregada testificada pela aquela adivinhação, né? Haveria ali um sincretismo, né? Porque poderia dizer assim, se ela está falando a verdade e Paulo também está falando a verdade, então os dois estão falando do evangelho, tudo que é o resto que ela faz também está dentro do evangelho, né?
Né? É uma obra de confusão. Né? Uma operação de discernimento de espíritos. Né? Ou seja, ele discerniu perfeitamente que não era aquilo lá do Senhor. E o que ela estava falando, pela lógica, estava certa. Eles estavam ali por uma orientação do Senhor. Eu não sei se o Luiz terminou. Não, fica à vontade. Depois, outro detalhe, outra parte do texto aqui. Vamos lá. Não, o que eu queria só ressaltar aqui, importante para nós, é porque no livro de Atos, nós podemos dizer que foram os atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Então a gente vê dentro da história, nós estamos aqui no capítulo 16, né? Como que o Senhor vai orientando de uma forma maravilhosa o caminho e as decisões que são tomadas pelo Senhor são atendidas perfeitamente. O Luiz Eugênio colocou aí a questão, ninguém questionou isso. E se fosse avaliar pela questão da razão, pela lógica, né, humana, era melhor eles terem ido lá para a Bitínia mesmo, devia ter mais gente. Mas foram mandados lá para a Macedônia por uma visão, e quando chegaram lá, sofreram todo esse tipo de situação, né? A questão da jovem adivinhadora, presos por isso. Mas o que eu queria ressaltar aqui, fazendo uma analogia profética, é esse texto aqui do carcereiro, que é um texto muito conhecido, quando se fala perto da meia-noite, né? Que é o momento profético que nós estamos vivendo. Perto da meia-noite por quê? Meia-noite é a última hora. Nós estamos chegando ao final de um dia profético, né? E que o arrebatamento vai vir. A igreja vai ser arrebatada. E a posição aqui de Paulo e Silas, número 2, normalmente representa, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, é corpo. Ou seja, a posição do corpo era o seguinte: diante daquela situação, no momento que estavam cantando, estavam glorificando o Senhor. Nós temos a festa aí, o trombetas, né? E festas, e da parte da igreja é o nosso louvor, a nossa glorificação. Da parte do entendimento do momento profético, nós entendemos perfeitamente, estamos aqui à meia-noite. Mas um outro detalhe é o seguinte, é que veio um sinal. E o trombetas vai falar exatamente disso, porque trombetas são os avisos. Os avisos que estão vindo, os sinais que estão vindo, para que a igreja possa se situar pela palavra diante do momento que nós estamos vivendo. Então, esse sinal que aconteceu não foi somente para a vida de Paulo e Silas que estava ali, mas foi principalmente para o carcereiro, né? E para os presos que estavam ali também. O carcereiro teve uma experiência, porque ele viu assim, olha, agora eu vou ser morto, não vai ter mais jeito para mim, porque os presos vão fugir. E Paulo disse assim, não, pode ficar calmo, todos nós aqui estamos. E ele perguntou, então, e a minha vida? O que eu preciso para poder me salvar? O pastor Celão colocou muito bem, ele falou uma coisa simples, é crer no Senhor Jesus e tu e a tua casa, não era só ele não, a casa dele estava longe. Mas a promessa é para nós, para os nossos filhos, para aqueles que estão longe ainda, como Pedro falou lá no discurso lá de Pentecostes. E é essa promessa que nós estamos vivendo. Esse momento profético que ali foi registrado naquela prisão, é o momento que a igreja está vivendo também. De anunciar o Senhor, muitos vão chegar conforme o carcereiro chegou, e a palavra é a mesma. Crê no Senhor Jesus, e a salvação vai vir para você e para sua casa. Eu queria lembrar aqui o seguinte, Paulo e Silas estavam cantando louvor, devia ter uma voz boa, porque o carcereiro pegou até no sono aqui com o cântico dos dois ali, porque devia ser afinado o Paulo e Silas ali, estava cantando, sim. O carcereiro num soninho ali, tranquilo, daqui a pouco o que aconteceu? Veio um terremoto, o terremoto é a intervenção de Deus. Então às vezes tem gente que nessa hora está dormindo igual o carcereiro, está acontecendo os fatos, a igreja pregando, evangelizando, anunciando aí trombeta, não sei o quê. Nós estamos botando na televisão, no rádio, jornal sobre trombeta, avisando. Tem gente que está nem aí, está dormindo mesmo. Agora, com o terremoto, ele acordou na hora. O terremoto é a intervenção dos céus. O homem não produz terremoto, quem produz é Deus que produz terremoto. Tem gente que precisa de um terremoto para acordar, viu? Um terremoto na sua saúde, na sua família, sua vida financeira, a sua vida sentimental. Às vezes um terremoto para acordar, ele está aquela vida acomodada, dormindo. Infelizmente, o senhor não quer acordar ninguém com terremoto, mas isso aqui não foi um terremoto para acordar. Mas tem gente que o sono está tão pesado que só um terremoto para acordar mesmo. Está tão enfronhado desse mundo aí que é só terremoto mesmo. O texto diz que ele acordou, e interessante que ele acordou e a primeira coisa que quis fazer, porque isso que acontece, Antônio Carlos? A primeira coisa que acontece quando uma pessoa está no desespero é atentar contra sua vida. Aqui ele tentou atentar contra sua vida. Paulo falou, não te faça nenhum mal.
que todos nós aqui estamos. A igreja está aqui para te Amém. ajudar, para orar por você, para te assistir. Não faça de mal, não. Faz isso não. Aí o carcereiro recebeu essa palavra e levou, e Paulo, pelo texto que foi na casa dele, orou por ele com a família dele aceitou também a palavra de Deus, foi todo mundo ali salvo, batizou a família, e a bênção foi completa ali, né? Glória a Deus. E também o seguinte, né? Pastor Serlon, eu creio que em Filipos não tinha sinagoga, né? Não, não tinha. Bom, então, isso aí eu vou falar rapidamente. Já foi falado aqui o ambiente que o Senhor preparou para a pregação do Evangelho, né? O Império Romano tinha estradas que cortavam o império inteiro, quer dizer, não tinha que passar dentro da selva, não tinha que passar por lugares difíceis, ele já tinha estrada perfeita até com segurança, uma providência. A segunda providência, todo o império falava a sua própria língua, mas falava também o grego, que era uma língua universal. Então, quando Paulo chegava para pregar a palavra, ele não precisava de tradutor. Exatamente. Então, quando você fala na língua que todos entendem, você se expressa melhor. Quebra uma barreira cultural, né? Não tem barreira cultural. Então, outra providência. Quando Paulo chegava nas cidades, tinha sinagogas dos judeus. Quer dizer, ele não precisava alugar salão. Todo lugar tinha sinagoga. Todo lugar tinha sinagoga. Agora, Filipos não tinha? Não sei se não tinha Filipos sinagoga. não tinha. Filipos não tinha. A palavra diz que não tinha? Não tinha. Né? Hã? Tiveram que reunir na casa de Lídia, né? Verdade, exatamente. é isso mesmo. Aí, o que É a acontece? cidade nova, está chegando. Ali, é a nova etapa ali, né? O evangelho estava entrando na Europa ainda, né? Estava entrando. Mas aí a sinagoga não tinha que botar cadeira, o ambiente todo pronto e o público-alvo presente. Naturalmente, sem ele ter que fazer nada, ele já chegava lá, já chegava pregando. Quer dizer, outra providência. Jesus pregou muito na sinagoga também. Pregou também. Agora, ali em Filipos, não tinha sinagoga. Quem falou ao carcereiro de Filipos que tem salvação? Então, você vê, ninguém falou com ele. Ele era um gentio, ninguém tinha pregado o evangelho, mas o homem sabe que precisa de salvação, não é? E outra coisa, a decisão do carcereiro foi uma questão de vida ou morte, porque ele pegou a espada para se matar e Paulo gritou impedindo e em seguida, quer dizer, tem momentos da vida do homem que ele chega na porta da vida ou da morte. Então, quando o carcereiro chegou, o que estava no seu interior, sua alma, gritou mais alto, né? Senhores, que devo fazer para me salvar? Então, brotou o entendimento, né, da perdição eterna e da vida eterna. E a conversão foi tão grande que Deus salvou não só ele, mas a família inteira. Pastor Serlon, quer continuar? Não, mas tem um detalhe aqui também, que esse cara desesperado quando descobriu que Paulo era romano, né? Não, Serlon? Exatamente. Como é que foi o negócio? Aqui, eles queriam se livrar de Paulo. Rapaz, ele era romano, nós demos uma chicotada nele agora. Vai ser como? Ele não podia fazer com romano isso, né? E agora, Isso. o negócio ficou difícil. Sem ouvir, sem nada. Era ilegal, né? E Paulo fez questão de fazer valer. Não, vocês não vão me despedir dessa maneira, não. Eu sou cidadão romano, né? Ele tinha consciência da sua. Eles venham aqui e falem conosco, pessoalmente. Também. Eles pediram desculpa, Paulo. Desculpa aí. A chicotadinha que te demos aí, mas só o negócio. Aqui, veja só, a consciência profética de Paulo. Por que ele não falou isso antes? Ele podia ter falado, antes da primeira chicotada. Mas ele tinha entendimento que tinha um propósito do Senhor de ir até Exatamente. Na hora que encerrou aquilo ali, o Senhor operou, ele falou assim, olha, agora eu só quero dizer uma coisa para vocês, que eu sou cidadão romano, e todo mundo ficou estremecido. Rapaz, eu acho que só revelação do Espírito Santo, por causa não levar chicotada dessa e não falar antes, não? O Senhor tinha falado para ele, deve ter falado com ele, porque senão ele ia falar, com certeza, não, vou levar tanta chicotada aqui, apanhar, ser preso, e deixou para o fato acontecer, né? Sabia o valor da salvação, né? Exatamente. Bom, Ananias entregou uma profecia, ele vai sofrer muito pelo meu nome, né? Vaso de honra, vai levar, vaso escolhido para levar o nome para gentios. Mas vai sofrer. Mas assim, na sequência, né, a Filipos, né, assim, geograficamente falando, a Macedônia fica na Península Balcânica, certo, que é onde está a Grécia.
E ali depois, no capítulo 17, eles vão para uma região chamada Tessalônica. Ali, né, já havia ali uma questão de sinagogas ali e tal. Há uma perseguição por parte dos judeus em Tessalônica, eles vão para Bereia. E a Bíblia registra que os de Bereia foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque receberam de bom grado a palavra do Senhor. Os judeus. Os judeus, exatamente. Os judeus. Agora, o que vai acontecer? Aquele grupo de Tessalônica vai também até Bereia, trazendo dificuldades para Paulo, e Paulo tem que sair de lá. E é interessante porque Paulo vai para Atenas. Esse é um ponto muito importante. No versículo 15, do capítulo 17, os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas. E Timóteo e Silas depois vão ter com ele. Quando Paulo estava ali em Atenas, e Atenas era a principal cidade do mundo grego antigo, né? O mundo grego antigo, no período clássico e arcaico, eles não tinham uma unidade política, eram cidades-estados. E Atenas foi a grande cidade-estado, hoje é a capital política da Grécia. E ali em Atenas acontece um fato, talvez o pastor Luiz Eugênio poderia comentar sobre isso, que é Paulo, né, andando pela cidade, vendo os templos, e ele vai ver o altar de um Deus chamado Deus Desconhecido, né, pastor Luiz Eugênio? Onde acontece uma situação muito interessante ali, nessa segunda viagem de Paulo. Mas essa história de Atenas ali, segundo alguns historiadores, era mais fácil encontrar um Deus ali em Atenas do que encontrar homem. Tem um historiador que escreveu isso, que tinha mais de 30 mil estátuas em Atenas. O negócio era tanto Deus que tinha lá que nunca vi. Mas aí Paulo chegou, né, foi trouxe a palavra e falou: quem é esse paroleiro está falando aí? O que ele quer dizer? Então, houve uma discussão ali, o texto até diz aqui, uma discussão, alguns filósofos epicureus, estoicos, contendiam com ele, havendo a quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros parecem pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Aqui, 17, 18, né? Então, eles queriam, Paulo pregando no Areópago ali, onde estavam os filósofos epicureus e estoicos, que, na verdade, os epicureus vêm de Epicuro, né? Ele busca pelo prazer. O negócio deles era o prazer. Tem aquele texto de seguinte aqui, em 1 Coríntios 15, 32, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Então, esse era um materialista, buscava o prazer a todo custo. O importante era o prazer do epicureu. Né? Os estoicos, hoje o estoicismo está muito divulgado hoje em dia, Zenão, né? Eles pregavam o seguinte, que o homem não podia não se preocupar, aceitar o destino. Eles eram contra a oração, ele não era a favor de oração, porque os estoicos entendiam o seguinte, que Deus quis, é isso mesmo. Então tem gente que vive assim, né? Não, isso aqui, eu estou assim porque Deus quis, o homem não move uma palha para fazer nada, né? E quer culpar Deus em tudo, né? Então hoje o estoicismo tem muito, foge das dores. Os estoicismos mostram aqui, estou sofrendo porque tinha que sofrer mesmo, ele não adianta ficar o infortúnio da minha vida porque isso tinha que acontecer mesmo, o estoicismo vive desse jeito. Agora, o que nós temos que entender é o seguinte, os estoicos e epicureus são filósofos muito materialistas, né? O negócio deles é materialista mesmo. Agora, uma coisa é certa, aqui o que a gente pode entender, o pensamento deles, filosófico, era um pensamento totalmente voltado para o material, desprezando as coisas eternas, que os filósofos aqui, tanto é que eles, quando Paulo trouxe a palavra de Jesus, falaram: o que é isso que está querendo dizer? Ele nem conhecia isso, né? Sim. Que a Grécia não tinha, embora você observar no Evangelho, que os gregos foram conversar com Jesus, mas Jesus nem recebeu os gregos, não, porque os gregos, diz lá que eles foram ter com Jesus, e Jesus não os recebeu. Jesus falou assim: é chegada a minha hora. Só falou assim: é chegada a minha hora. Não mostra que Jesus conversou com ele, porque, na verdade, eles queriam conversar com Jesus, devia querer discutir filosofia com Jesus, né? Jesus não. Então, quando o Paulo falou, ele falou: vou discutir com você em outra ocasião. Eu não quiser nem ouvir Paulo também, esses filósofos aqui, não. Não queria ouvir Paulo muito também, não. Então, o que nós observamos nessa questão desses filósofos, essas duas correntes que existiam na época, exatamente isso. Podemos dizer que eram totalmente materialistas. O negócio deles era um pensamento voltado tudo para o material, essas duas vertentes filosóficas aqui, né? Pastor Serlon, nós ainda estamos em Atenas e tem Corinto e tem mais alguma coisa ainda, mas nós estamos com o nosso tempo chegando ao final.
isso vai ter que ficar para o próximo episódio, mas eu queria fazer uma observação. O Paulo, quando pregava em Atenas, eles tinham um lugar chamado Areópago, até citado aqui pelo pastor Luiz Eugênio, que na tradução literal é colina de Ares, né? Mas era um lugar bem espaçoso, diz o pastor Ian, que cabia 20.000 pessoas ali. Sim. E eles tinham, como não tinha ainda equipamento de som, eles tinham uma acústica muito boa. A acústica lá era... Acústica, assim, que ele falava, quem estava na arquibancada, todos ouviam, né? Então, toda novidade era levada para o Areópago. Então, os epicureus estavam lá, os estoicos, todos os filósofos estavam lá discutindo, falando de novidade. Agora, os filósofos gostavam muito de falar da vida, né? Mas, apesar de anos e anos falando no Areópago, nunca chegaram a conclusão nenhuma, mas gostavam de ouvir novidade. E quando viram Paulo, pegaram Paulo e levou para lá, e Paulo pregou o evangelho e houve conversões. Agora, o que é importante para nós aqui, que estamos nos preparando para trombetas e festas? Olha só, o Areópago falava de tudo, mas Paulo não se deixou influenciar por nada que estava lá dentro. Ao contrário, ele usou a estrutura do Areópago para levar a palavra da salvação. Então, hoje nós temos dentro de um celular, quantos Areópagos nós temos dentro de um celular? Numa televisão, quantos Areópagos nós temos? Então, nós também hoje, nosso povo que está se preparando para o trombeta e festa, nós não vamos nos influenciar por aquilo que os filósofos, por aquilo que o mundo está falando, mas nós precisamos usar esses meios para levar a palavra da salvação. Isso. Tá certo? Então, meus irmãos, nós aqui encerramos este episódio. Ainda não concluímos a segunda viagem de Paulo e voltaremos no próximo episódio para dar continuidade a este assunto. Agradecemos a presença aqui, pastor Luiz Eugênio, Paz do Senhor a todos. Obrigado. pastor Serlon, A paz do Senhor Jesus. pastor Fábio, Paz do Senhor a todos. e a paz do Senhor a todos que acompanham conosco. Thank you.